Muito boa tarde, amigas, amigos do Oração Ação. Nós estamos entre aqueles que já não nos satisfazemos com as práticas rituais, com as práticas dentro dos templos, com as prescrições dos sacerdotes e dos líderes religiosos. É urgente, nós sentimos, nós sabemos disso, unir os ritos à vida, a teoria e a prática. Claro que Jesus deixou isso muito claro ao dizer: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do nosso Pai. Entre dizer e fazer, Jesus não deixa dúvidas. É preciso, é urgente fazer. Mas em momento algum Jesus desqualificou, desprezou, menosprezou a oração. Então aqui procuramos seguir essas linhas, sim, da oração, mas a oração-ação. É o que nós estamos fazendo, é ao que nós nos estamos dedicando. Em cima de 3 princípios muito claros, muito lúcidos. Fundamental, o conhecimento da vida, um conhecimento que reflita no autoconhecimento, porque a antiga lei do espiritualismo, do hermetismo, que assim é o fora como o dentro, então precisamos complementar, integralizar o conhecimento externo com o conhecimento interno e depois consolidá-lo, tanto o conhecimento externo quanto o interno, que na verdade são um só, com a prática do bem. Conhecimento, autoconhecimento, prática do bem são nossos princípios, as nossas diretrizes. E queremos e estamos já há diversos encontros nos debruçando sobre o suicídio. Fenômeno muito mais amplo do que supõem as notícias, as estatísticas. E mesmo a psicologia, que amplia bastante o fenômeno ao colocar o suicídio indireto, é suplantada pela visão dos espíritos, que atestam como desarmonias mentais abreviam a vida. O pessimismo, a desesperança, a amargura, a mágoa, a culpa, o preconceito, o radicalismo, o ódio. Não precisa ser muito estudioso. Nós sentimos o quanto isso funciona como uma hemorragia de vida na pessoa humana. E sabemos disso estudando os outros, estudando a nós mesmos. Conhecimento e autoconhecimento. Hoje, depois de ter estudado todo o item desgosto da vida, suicídio, da questão 943, a questão 957 desse nosso guia de viagem, O Livro dos Espíritos, vamos
estudar o comentário de Kardec, que faz um apanhado geral sobre tudo o que vimos até agora e acrescenta algumas coisas interessantes. Vamos lá? Comentário de Kardec. De fato, a observação nos mostra com segurança que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas para todos. Nem poderiam ser. Cada mal, cada crime cometido na Terra já é visto pela justiça da Terra como único, na apreciação do qual devem ser levadas em conta atenuantes e agravantes. Se a justiça da Terra já tem essa sutileza, essa delicadeza, essa sensibilidade para analisar caso a caso, muito mais seria a justiça de Deus, que leva em conta, que tem acesso às intenções, aos pensamentos, aos sentimentos, às energias oriundas de vidas passadas. Claro, cada caso é um caso e, claro, assim sendo, cada consequência de cada suicídio será vista por Deus de uma forma única. Entretanto, continua Kardec, nos casos de morte violenta, abrupta, e que resultam na interrupção brusca da vida, as consequências são comuns a todos. Isso se deve principalmente à persistência mais prolongada e mais tenaz das ligações fluídicas que unem o espírito ao corpo físico. Então, a vida, do ponto de vista espiritual, é determinada pelas ligações, segundo André Luiz, célula a célula, que existem entre os corpos espirituais e o corpo físico. A ligação determina a vida, o rompimento determina a morte. O rompimento total determina a morte irreversível. Então, aqui, os espíritos falam que na morte abrupta, as consequências são comuns a todos. Isso abrange não apenas os suicídios, mas os homicídios, as mortes violentas, os acidentes. Também ocorre essa interrupção brusca da vida. Então, essas repercussões comuns se devem principalmente à persistência mais prolongada e mais tenaz das ligações fluídicas que unem o espírito ao corpo físico. Uma vez que essas ligações se encontram na plenitude de suas forças e com todo o seu vigor no momento em que são rompidas pela morte violenta. Já na morte natural, essas ligações se enfraquecem gradualmente e muitas vezes se desfazem antes mesmo que a vida tenha se extinguido completamente. Então, quase sempre, praticamente sempre na morte natural, por doença, esses laços vão se rompendo gradativamente e o choque inexiste. Já nas mortes violentas, a ruptura abrupta desses laços faz com que haja uma repercussão na mente, no corpo espiritual e na vida espiritual dessa ruptura. Parece lógico que seja assim, vocês não acham?
As consequências dessa dificuldade no rompimento das ligações fluídicas são o prolongamento da perturbação espiritual. Então, todos aqueles que desencarnaram por uma morte violenta, abrupta, têm uma perturbação espiritual que é normal no nosso estágio de desenvolvimento, mais longa do que aqueles que têm uma morte natural. Então, primeira consequência do rompimento das ligações fluídicas por morte violenta é o prolongamento da perturbação espiritual, seguida da ilusão, que dura um tempo mais ou menos longo, que faz o espírito acreditar que ainda esteja entre os vivos. E as coisas estão ligadas, porque com maior vigor nas ligações com o corpo, o espírito tem as sensações, as forças da matéria agindo muito mais fortemente sobre ele. E isso lhe dá uma sensação de vida mais clara, que faz com que ele duvide, não se aperceba do evento morte pelo qual passou, nutrindo, por assim dizer, a sensação de estar vivo em corpo físico. Então, as consequências dessa dificuldade no rompimento das ligações fluídicas, no caso das mortes violentas, são o prolongamento da perturbação espiritual, seguida da ilusão que dura um tempo mais ou menos longo, conforme cada caso, o grau de espiritualização da criatura, por exemplo, e que faz o espírito acreditar que ainda esteja entre os vivos. Após o suicídio, continua Kardec, o estado em que se encontra o corpo físico repercute de algum modo sobre o espírito. Isso se deve à afinidade que continua existindo, ou à ligação que continua existindo, entre o espírito e seu antigo corpo. Assim, o espírito experimenta, contra a sua vontade, os efeitos da decomposição do corpo físico. É muito comum que isso aconteça no caso dos suicidas, fazendo-o passar por uma sensação cheia de angústias e de horror. Esse quadro pode persistir pelo tempo que deveria durar a vida que foi interrompida. Não é regra geral, como inicia o seu comentário Kardec falando que cada caso é um caso, mas os relatos dessa persistência da ligação com o corpo, pelo período que estava programado para aquele espírito estar entre os vivos, são frequentes. Esses relatos são frequentes. Então, retomando o que nós já comentamos nos nossos encontros anteriores, a cada encarnação, todos nós passamos por um planejamento reencarnatório, no qual fica estabelecido o prazo referência de vida que cada um terá. Por exemplo, se alguém veio para viver por 90 anos, ele receberá uma dose de vida, de fluido vital, que, no caso do encarnado, torna-se ectoplasma, particulariza-se como ectoplasma, um fluido vital que está em tudo que é vivo no universo.
no caso da pessoa encarnada adquirir essa característica, mas ele terá essa carga e conforme por algum evento violento, abrupto, ocorra o desligamento do corpo, a carga continua ali atuante e precisará de um tempo, grande parte das vezes, o mesmo tempo que ele teria se ele falece aos 60 anos, teria mais 30 anos de ligação com o corpo físico. Vejam vocês. Certo? Embora isso não ocorra com todos os que cometem suicídio, e aqui Kardec reafirma o que já falara antes, em nenhum caso o suicida está livre das consequências de sua falta de coragem e cedo ou tarde expia a sua falta de um modo ou de outro. É assim que certos espíritos que estavam sendo muito infelizes na Terra nos disseram haver se suicidado na existência anterior e voluntariamente solicitaram novas provas, procurando suportá-las com mais resignação. Em alguns suicidas, existe uma espécie de apego à matéria, da qual inutilmente procuram se desembaraçar para atingirem mundos melhores, mas cujo acesso lhes é negado. Na maior parte deles existe o arrependimento por ter feito uma coisa inútil, que só lhes trouxe decepções. Então, a decepção, segundo os espíritos, nós estudamos em questões anteriores, o desapontamento é traço comum de todos os suicidas, porque a solução que eles esperavam encontrar através desse ato extremo simplesmente não acontece. Então a decepção é universal em todos os casos, segundo os espíritos. Continua Kardec. A religião, a moral e todas as filosofias condenam o suicídio como algo que é contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a sua vida. Mas, por que não se tem esse direito? Porque o homem não é livre para pôr um fim ao seu sofrimento? Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo relato daqueles que praticaram suicídio, que ele não infringe apenas uma lei moral, coisa sem valor para alguns indivíduos, mas que ele é um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica, ao contrário do que alguns pensam. Então, pode-se dizer que é um direito da pessoa querer diminuir suas dores, mas deve-se dizer, principalmente a partir do depoimento dos próprios espíritos que se suicidaram, que o suicídio não diminui em nada o sofrimento daquele que o pratica. Ao contrário, o aumenta, o multiplica e o aprofunda. É dever comunicar, passar as informações, porque a informação é base para as decisões. Todos devem saber disso. Termina Kardec dizendo: não é pela teoria que o Espiritismo nos ensina isso, mas pelos fatos que ele nos coloca à disposição. Então não se trata aqui de uma condenação moral, já que é imperioso admitirmos que toda criatura tem o direito de tentar diminuir as suas mortes
desde que não prejudique ninguém. Ora, em primeiro lugar, é forçoso, é imperioso, é necessário lembrar as consequências, os prejuízos que o suicida espalha à sua volta. O suicídio espalha uma sombra para os filhos daquele que praticou o ato, para os cônjuges, para os irmãos, para os amigos daqueles que se mataram. Estude, entenda, aproxime-se dos casos dessas tragédias terríveis e você verá quão densas são essas sombras. A culpa, quase que universalmente, intoxica a mente de todos aqueles que têm um afeto que se matou. Veja se não é assim. Isso não é exclusividade do suicídio, isso não é exclusividade do espiritismo. Todo aquele que observar com lucidez os casos de suicídio verão quão tóxica é essa sombra lançada pelo suicida em todos aqueles que mais o amam. Só esse motivo já deveria ser suficiente para todos repensarem suas tendências, seus planos de extinção da vida. Mas, para além dessa reflexão, desse estudo, que é fato, verificável em todas as situações, pode e deve também a criatura, o estudioso espiritual, considerar que mesmo sendo tão variados os tipos de suicídio, os supostos benefícios que o encarnado entrevê não se verificam após a morte. Então, como nós vimos aqui que algumas culturas pressupõem honra em determinados tipos de suicídio, essa honra não é considerada após a morte. É um preconceito dos homens. Como muitos esperam poder se reencontrar com entes queridos, isso não acontece após a morte. Ao contrário, ocorre um distanciamento pelas energias, pelas culpas, pelos fluidos vitais, como acabamos de ver, amarras que se prolongam após a morte violenta. Não ocorre um atenuamento da dor, principalmente. Aquele que está padecendo uma dor física muito grande, não tem a sua dor atenuada pelo desligamento do corpo. Até porque, como vimos, a morte violenta não promove esse desligamento total e imediato como a morte natural. Aquele que padece uma angústia moral, uma angústia mental, também muito menos tem essa angústia diminuída após o suicídio. Muito pelo contrário, há dentro de nós, todos nós, mesmo aqueles que desenvolvem teorias e tentam se convencer, tentam sufocar a sua sensação íntima com essas teorias, há dentro de nós a certeza do erro cometido e após o desencarne, essa certeza é muito maior. E esse peso, esse veneno, vem para a alma, para o espírito do suicida, com toda a força, sendo muito comum que ele, por afinidade, porque a pátria espiritual, a dimensão espiritual é regida
unicamente pela afinidade, que faz os espíritos que passaram por situações semelhantes se agruparem. É muito comum, portanto, que o suicida frequente ambientes onde terá que conviver com outras pessoas que praticaram o mesmo ato. E ali, por reflexão, como o outro é sempre uma reflexão para o eu, como já percebeu a filosofia, como já percebeu a psicologia, no mundo espiritual, mais do que tudo, ele ficará vendo e se revendo em si e nos outros o seu ato extremo. E mais, essa revivescência própria de qualquer evento traumático, qualquer um que passa por um evento traumático terá sua mente em looping, passando e repassando a mesma cena. É próprio, é definidor do evento traumático. Fará com que o corpo espiritual do espírito, que é moldado pela mente, sinta, no caso de autoenvenenamento, a mesma queimação no seu corpo espiritual. Sinta a mesma perfuração no caso de suicídio por objeto ou por bala. Sinta a mesma fragmentação no caso do suicídio por atirar-se em precipícios do alto de prédios. Ele vai sentir e ressentir tantas vezes quanto a sua mente em looping repassar o evento. Ou seja, inúmeras vezes. Esses são os fatos. Como se vê, não se trata de falar que a pessoa que faz isso não é digna, não é um ser de valor, deve ser execrado, ou é das sombras, ou é das trevas, ou do demônio. Nada disso. Trata-se de trazer informações para favorecer as decisões. Que essas informações se espalhem, para que cada um possa levar em consideração essas realidades antes de planejar, antes de executar qualquer ato extremo. Que assim seja para todos nós, não é? Façamos essa solidariedade, como faríamos, por exemplo, de um irmão, se você tem consciência da realidade das drogas, de um irmão seu que quisesse começar a usar uma droga pesada. É seu dever falar que é fácil de entrar e muito difícil de sair. Não é verdade? Da mesma forma, nós, dispondo das informações que nós possuímos, temos a obrigação de, pelo menos, explicar, repassar para os irmãos, para os parentes, para os conhecidos, tudo o que os espíritos nos trouxeram da realidade espiritual daqueles que abreviam a própria vida. É nosso dever, sem condenações, mas de uma maneira clara, passar o que quem fez trouxe de volta para nutrir, para melhor embasar as expectativas e as decisões daqueles que pensam ser essa uma solução. Paz e bem para todos, muita felicidade, ótimo final de semana. Amanhã entraremos num novo assunto. Venha conosco e compartilhe essas informações. Você não sabe quantas pessoas
estão precisando delas. Um grande abraço e até a próxima.